Olá pessoal, tudo bom? Turma 21, estamos aqui dando prosseguimento às nossas aulas, né? Dessa vez não é uma live, é mais uma tentativa de fazer algo diferente, mas seguindo a matéria, seguindo o conteúdo proposto aí no nosso material do objetivo. Tá? E nós tínhamos terminado a aula passada, eu tinha passado umas questões para vocês, eu espero aí até pelo menos quarta ou quinta-feira, resposta, pelo amor de Deus, né? Eu passei pouquíssimas questões, eu só quero apenas que você ou tire uma foto da página com o exercício feito, ou faça num papel, tire uma foto e me mande, tá? Só isso. Voltando à questão do conteúdo, né? Nós vamos tratar hoje a questão, quer dizer, primeiro trabalhar a questão das consequências da mineração e em seguida, se der, já vamos entrar na questão das revoltas. Revoltas nativistas, revoltas separatistas que ocorreram no período colonial, ok? Bom, e aí eu fiz o seguinte, uma outra coisa também diferente é fazer uma espécie de roteiro para vocês. Eu separei esse conteúdo que faltava, sobre a questão das consequências da mineração, em 5 tópicos. Eu acho que vai ficar mais organizado para vocês, porque eu só vou citar o número e, consequentemente, vou fazer a explicação para que vocês possam entender, ok? Bom, a primeira coisa que nós vamos ter, como, digamos assim, uma consequência muito conhecida, muito falada, para quem estuda esse assunto, então nós vamos tratar do item 1, é a questão do crescimento demográfico do centro do Brasil. Veja bem, você tem, vamos imaginar aqui, essa coisa estranha como sendo o centro do Brasil. Ainda bem que eu não sou de geografia, sem o Acre, vamos imaginar, tá? Nós sabemos que a colonização do Brasil, né, ela se deu no litoral. E você ainda existia naquela época a questão da linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Perfeito? Tá? A colonização foi feita toda no litoral, tá? Porém, com o passar das décadas, os portugueses e os colonos foram cada vez mais adentrando para o interior. Já expliquei isso para vocês, né? E a ação dos bandeirantes será essencial para não só desbravar o interior, como para conhecer riquezas. Segundo consta, eles foram os responsáveis pela descoberta de ouro no centro do Brasil, tá? E aí o que vai acontecer na prática? Se o assunto fala de crescimento demográfico, crescimento populacional, como é que isso vai se dar? A partir do momento em que se descobre ouro praticamente no centro do Brasil, essa área praticamente toda que eu estou fazendo aqui, ó, vai ser a área em que vai se transformar em regiões mineradoras. Por quê? Porque milhares de pessoas vindas de todos os lugares, olha só as setas que o professor está colocando, essas pessoas vão vir de todos os cantos da colônia de olho na possibilidade de enriquecimento. Além deles, nós vamos ter também muitos europeus vindos para cá. Não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas em Portugal a debandada foi tão grande em relação ao Brasil que o governo foi obrigado até a ditar leis, tá? Proibindo ou criando cotas, porcentagem, ó, só pode sair da vila tal 40% da população, porque começaram a surgir vilas fantasmas. As pessoas abandonavam tudo e vinham para cá. Logicamente que isso passou a preocupar a coroa portuguesa. Tudo bem? Ok? Tá? Então, com isso, as pessoas que vinham para cá, elas não vinham apenas para trabalhar e ir embora para casa. Não tinha como. As distâncias eram enormes. Essas pessoas chegaram para construir casas e cabanas e passaram a morar ao lado das regiões aonde elas iriam trabalhar. Então, você começa a ter aqui um lugar de floresta praticamente fechada, a demolição de florestas, abertura de estradas, né? Tudo isso feito pelos próprios colonos,
Depois, lógico, as autoridades portuguesas vão se encarregar de fazer isso, porque também as autoridades precisavam ajudar o comércio local a escoar os seus produtos. Não só na parte da venda, como também na parte da compra. Porque os comerciantes locais, eles vão começar a comprar produtos dos comerciantes que vinham de outras regiões, de outras capitanias, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, comércio local e comércio interregional. Então, a primeira consequência vai ser justamente o crescimento demográfico praticamente do centro do Brasil, tá? E falando de comércio, a gente tem que falar sobre isso, né? Milhares de pessoas morando no centro da colônia, precisando comer, se alimentar, se vestir, tomar remédio, beber, por que não, bebida alcoólica, usar ferramentas, armas de fogo. Como é que essas pessoas iriam conseguir tudo isso? Então, junto com essas milhares de pessoas que chegaram aqui, chegaram também comerciantes interessados em ganhar dinheiro com a mineração. Não comercializando ouro, mas vendendo os seus produtos para essas pessoas. Em seguida, não demorou muito, para que esse comércio local funcionasse, era necessário ter um comércio maior, mais estruturado para atendê-lo. Então você começa a ter comerciantes que vinham de várias capitanias, começavam a travar uma relação comercial, os comerciantes do sul com os do nordeste, os do nordeste com os do centro-oeste, tá? Como, por exemplo, eu destaco no caso dos comerciantes interregionais, o papel do tropeiro. Tropeiro, o nome já mais ou menos diz, era aquele comerciante que vinha com uma tropa de mulas, em torno de 50, 70 animais. Ele vendia tudo, inclusive as mulas, para quem quisesse. As mulas, elas vão ser extremamente úteis. São animais fisicamente menores que o cavalo, mas tão resistentes ou mais para, por exemplo, a subida de morros. Então, eles levavam, esse comerciante tinha os seus capatazes, né, até seguranças, traziam no lombo dos animais uma grande quantidade de produtos diversos, além do próprio animal que eles vendiam, tá? Então, esses tropeiros, eles vão fazer esse comércio interregional para atender esse comércio local. É bom entender que esses tropeiros, eles não vendiam para pessoas físicas. Eles vendiam para outros comerciantes. Por quê? Porque ele podia vender mais. Você vai vender para uma pessoa comum uma bebida alcoólica, a pessoa vai comprar uma garrafa. Esse comerciante, ele vai cobrar 50. Ele compra 50, compra 80. Então, é para esse comerciante que esse tropeiro vai atuar, ok? Saindo do item 2, indo para o item 3. Um dos grandes problemas da mineração, e vocês devem lembrar disso, vai ser justamente a questão da prática do contrabando. Isso deu uma dor de cabeça tremenda para a coroa portuguesa, e uma das saídas encontradas para tentar combater esse crime, além da criação das casas de fundição, vai ser criar uma legislação, né, para organizar a mineração. Vocês têm isso na apostila de vocês, tá? E principalmente a mudança da utilização do Porto de Salvador para o Porto do Rio de Janeiro. As autoridades aproveitaram e mudaram também a capital. Como o ouro era algo muito importante, então era necessário estar sempre junto dele. Então a coroa portuguesa decidiu retirar de Salvador a posição de capital do Brasil. Então, em 1763, já no período da decadência da exploração de ouro, tá? O Rio de Janeiro tornou-se capital do Brasil. E ele só deixaria
essa posição com a fundação de Brasília em 1960. É por isso que até hoje na Europa, quando você vai lá e pergunta sobre qual é a capital do Brasil, eles falam que é o Rio de Janeiro. Culturalmente isso ficou gravado, né? Impressionante, mas é a pura verdade, tá? Então, a mudança de capital, 1763, qual a mudança real? Como é que isso iria combater o contrabando? É que o Porto do Rio era considerado mais seguro, mais fácil de ser fiscalizado do que o Porto de Salvador. Então, essa mudança, eles aproveitaram e acabaram mudando a capital também. Lógico, o Rio passou a receber mais dinheiro da coroa do que Salvador. Isso mais tarde terá uma consequência grave para a Bahia, que vai ser a conjuração baiana. É um dos fatores para a conjuração baiana. Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, e aí eu já abro o item 4, é que nós vamos ter a formação de uma sociedade. Eu acabei até não complementando aqui, ó. Ficou meio sem sentido realmente o professor colocar uma sociedade. Mas eu queria, era na verdade ter escrito aqui, vou aproveitar agora, uma sociedade mobilista. Mobilista. E aí é muito comum, isso já aconteceu, em cobrar questões sobre os alunos no Enem ou em outros vestibulares, uma comparação entre a sociedade mineradora e a sociedade canavieira do Nordeste. Tá? É muito comum se cobrar isso, modelos de sociedade colonial. Por que isso? Porque a sociedade canavieira, tá, ela era ao contrário. Ela era imobilista, ou seja, quem nascia pobre lá, certamente morreria assim. Aqui, não. Aqui o pobre, ele podia enriquecer, se ele descobrisse ouro. Né? Então você tinha essa possibilidade. E tinha coisas bastante curiosas, como por exemplo, um pequeno garimpeiro, ele ganha algum dinheirinho vendendo uma pequena quantidade de ouro. O que ele faz? Ele chama um dos seus escravos, aquele de mais confiança, aquele que ele mais gostava, aquele que nunca tentou fugir, chama ele no canto e fala: olha só, eu vou ser legal com você o quanto você já foi comigo. Eu vou te dar alforria, eu vou te dar a liberdade. Aí o escravo: pô, é mesmo? Pô, que legal, tal, sei o quê. Aí o dono desse escravo dava alforria para ele. E aí o que acontecia? Acontecia algo curioso. Muitos desses ex-escravos que deixavam de ser, então ele agora era um ex-escravo, continuava a trabalhar na mineração. Mas o que ele fazia? Ele comprava outro escravo. E aí uma coisa curiosa, né? Um negro sendo dono de outro negro. Né? Então isso é uma coisa que chegou a acontecer aqui. Na sociedade canavieira isso era impossível, porque o senhor de engenho era dono de tudo e de todos, da vida e da morte das pessoas. Lá não havia mobilidade, não havia mudança naquela sociedade. Aqui sim. Tá? E outra novidade, é na sociedade mineradora que nós vamos ter em várias cidades, como Vila Rica, como Diamantina, entre outras, o surgimento de uma classe média. Nas demais sociedades coloniais, ou você tinha classe alta, ou você tinha a classe muito baixa. Ou vocês tinham aquelas pessoas com alguma renda, ou você tinha o índio e o escravo, o africano. Tá? Não havia meio termo. Então, na sociedade mineradora, começa a surgir pessoas de uma classe mediana. Então, uma classe média, atraída pelo trabalho, atraída pela possibilidade de enriquecer também. E para terminar esse assunto, nós temos que, junto da formação dessa sociedade diferente, nós temos aqui uma espécie de florescimento, de renascimento cultural, porque a mineração e a riqueza contribuíram para atrair inúmeros artistas, escritores, escultores para aquela região, também de olho no enriquecimento. Um dos exemplos desses artistas e também de escultores
nós vamos ter a famosa figura do Aleijadinho, com as suas estátuas feitas, tá? Que hoje em pedra-sabão, feitas e que hoje servem para ornamentar algumas igrejas históricas existentes em Minas Gerais, como Ouro Preto, tá? Você tem aquelas na internet, quem quiser, que tiver curiosidade, estátuas muito bem feitas, com uma riqueza de detalhes impressionantes. Ele vai ser uma figura que vai surgir naquela região nesse período aqui da mineração. Ok, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a questão das revoltas para o próximo vídeo, tá bom? Grande abraço para todos, até logo.